Caros alunos, vamos abordar nessa aula o planejamento de equipamentos e de mão de obra. Para se fazer o cálculo do número de mão de obra, ou do número de máquinas, ou de equipamentos, é necessário conhecer inicialmente as seguintes informações: a eficiência dos postos de trabalho, ou das máquinas, e o tempo de processamento, ou seja, o tempo padrão das operações ou das atividades, no caso de ser um trabalho manual. As máquinas e equipamentos não operam durante todo o tempo disponível para o trabalho, devido à ocorrência de paradas que podem ocorrer por diversos motivos, como preparação das máquinas para as operações, quebra de máquina, falta de material, falta de transporte e também por outros motivos. A eficiência, ela representa o grau de uso da máquina, ou seja, a fração do tempo em que se espera que a máquina esteja operando. Para calcular a eficiência, pode ser utilizada a seguinte fórmula, onde E é a eficiência, o TD é o tempo disponível. TD é o tempo disponível para o trabalho, ou seja, é a jornada de trabalho da empresa. O TU é o tempo útil, ou seja, o TU é o tempo disponível menos o tempo de paradas. Então nós temos a seguinte fórmula para calcular o TU. TU igual a TD menos TPAR. TPAR está representando aqui o tempo de paradas. Se a eficiência for conhecida e deseja-se conhecer o tempo útil, podemos usar também a seguinte fórmula. TU é igual a TD vezes a eficiência. Para calcular o número de máquinas, ou o número de equipamentos, ou até o número de pessoas, ou seja, mão de obra, podemos usar a seguinte fórmula. N é igual à somatória de QI vezes TPI, dividido por TU, onde N é o número de máquinas, ou o número de pessoas, no caso mão de obra, ou pode ser também o número de equipamentos. Q é a quantidade de peças, ou de produtos a serem processados. No caso de mão de obra, pode ser a quantidade das atividades a serem realizadas, que nós estamos denominando como peça I ou atividade I. O TPI é o tempo padrão da operação I, e TU é o tempo útil. Vamos apresentar aqui um exemplo de cálculo. A máquina A, ela processa a operação OPA na quantidade de 700 peças por dia e sabemos que a empresa trabalha em um turno de 8 horas por dia. O tempo padrão da operação A é 1,20 minutos. Sabe-se que a máquina fica parada cerca de 60 minutos por dia. Quantas máquinas MA, então, serão necessárias? Muito bem, primeiramente, vamos fazer o cálculo do tempo útil. Conhecendo, então, o TD é o tempo disponível, o tempo que a empresa trabalha, ou seja, 8 horas por dia. Nós vamos transformar essas horas em minutos, porque o tempo padrão ele está em minutos. Então, se eu multiplicar 8 vezes 60, nós vamos ter como tempo disponível 480 minutos. O tempo de parada no exemplo é 60 minutos por dia. Então, o tempo útil será o tempo disponível menos o tempo de paradas, ou seja, 480 menos 60, o TU então daria 420 minutos. Aqui do exemplo, nós podemos obter que o tempo padrão da operação é 1,20 minutos. Veja que aqui está em minutos.
não 1 minuto e 20 segundos. O tempo padrão aqui é totalmente minutos, é 1,2 ou 1,20 minutos. O QA é a quantidade de peças A serem processadas por dia. No caso, o exercício está dizendo que essa máquina deve operar 700 peças por dia. Então, usando a fórmula somatória QI vezes TPI, no caso aqui o I é a operação A, então eu teria a quantidade da operação A vezes o tempo padrão da operação A, que seria então 700 vezes o tempo padrão 1,20. Esse cálculo daria como resultado 840. O tempo útil nós já calculamos aqui, é 420. Então, se dividirmos 840 por 420, eu vou ter o resultado 2. Então, o número de máquinas MA necessárias serão 2 máquinas MA. Aqui no exemplo 2, nós vamos ver o seguinte, que a máquina MB, ela processa 2 operações, a operação 1 e a operação 2. Os tempos padrões da operação são operação 1, 2 minutos, operação 2, 3 minutos. Devem ser produzidas por dia 200 peças da operação 1 e 150 da operação 2. Nós sabemos que a eficiência da máquina é de 90% e a empresa trabalha um turno de 8 horas por dia. Então, nós queremos calcular quantas máquinas MB seriam necessárias. Bom, inicialmente nós temos que o tempo disponível é 8 horas, então 8 vezes 60, o tempo disponível será 480 minutos por dia. Aqui nós já conhecemos a eficiência da máquina, que é 90%. Então eu posso calcular o TU usando a outra fórmula, tempo disponível vezes a eficiência. Então eu teria tempo disponível 480 e a eficiência 90%. Para efetuar um cálculo, tenho que dividir 90 por 100, o que daria 0,90. Então 480 vezes 0,90 dá 432 minutos, que seria o meu tempo útil. Aqui nós colocamos as informações, né? Eu tenho uma quantidade de peças da operação 1, 200 peças. O tempo padrão da operação 1 é 2 minutos. Na operação 2 eu tenho a quantidade 150 peças e o tempo padrão é 3 minutos. Então, ao efetuar o cálculo do número de máquinas, eu vou ter a somatória de QI vezes TPI, ou seja, é a quantidade vezes o tempo padrão de cada operação. Então, primeiramente, eu vou fazer o cálculo da operação 1. É 200 peças, e o tempo padrão dessa peça é 2 minutos, eu teria 200 vezes 2. A segunda peça seria quantidade 150, e o tempo padrão da operação 2 é 3 minutos. Então, eu tenho 150 vezes 3. Esse resultado, 200 vezes 2 dá 400, 150 vezes 3 dá 450. Veja que aqui nós estamos fazendo a soma do resultado quantidade vezes tempo. Por favor, não vá fazer a soma do número de peças e nem dos tempos padrões. Nós temos que fazer a soma da quantidade vezes tempo. Então, é esse resultado mais esse, que deu 400 mais 450, deu 850. O tempo útil, nós já calculamos aqui, deu 432. Então, se eu fizer o cálculo, o resultado vai dar 1,97. Veja bem, sempre que eu tiver um número quebrado, seja qual for o número que estiver aqui após a vírgula, significa que eu devo arredondar esse número para cima. Ou seja, 1,97 eu vou precisar de 2 máquinas. Se desse 1,5, vou precisar de 2. Não é possível comprar 1,5 máquinas.
Então eu sempre tenho que arredondar esse número e normalmente nós vamos arredondar sempre para cima para calcular o número de máquinas necessário. Muito bem, encerramos aqui então essa aula com esse exemplo e espero que vocês possam fazer adequadamente o exercício proposto no portal. Lembre-se que se houver alguma dúvida, vocês podem se comunicar comigo por e-mail, que eu estou à disposição. Bons estudos e até mais então.